Aê, tá começando mais um Pod na Laje, um projeto incentivado pelo município de São Paulo. Vai, fica no bem confortável. Se a periferia tem gritado, te damos a voz e o espaço. Pega a visão na mensagem, não se esquece de deixar o like. Oi, gente, aqui é a Ana, apresentadora do Pod na Laje. E hoje a gente tá aqui em mais um episódio muito bacana com a Gabi, nossa convidada de hoje. Se apresente. Oi, gente, eu sou a Gabi, sou produtora audiovisual, sou residente da Zona Leste, tenho 22 anos e é isso. Tá ótimo. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, queria que você contasse um pouquinho do início da sua trajetória, onde você se descobriu produtora, onde você iniciou seus trabalhos, enfim, conta aqui, compartilhar aqui com a gente. Bom, eu sempre fui ligada à arte, né? Eu fazia parte muito de casas culturais, ficava ali no ramo de batalhas de rima, slam, então eu sempre fui mais ligada a isso. Só que eu nunca me imaginei trabalhando com audiovisual, cinema em si. Eu conheci minha mulher, ela fez Criar e aí ela me apresentou o Criar. Eu entrei a princípio no Criar para fazer tecnologia, porque eu sempre quis fazer design de animação. Eu entrei, acabei me apaixonando pela área de produção na primeira aula. Eu sempre falo isso pra Isa, que pra mim foi uma cena de filme, sabe? Quando aparece uma luz só em você e os anjos cantam. Foi pra mim a sensação. E depois disso, que eu saí do Criar, eu entrei diretamente na área e depois disso não saí mais. Aí eu fui migrando em várias áreas dentro da produção, né? Como publicidade, entretenimento. Fui um pouco pro teatro, comecei a entrar também na parte de projetos culturais, aí em projetos por leis de fomentação à cultura, e desde então eu tô nisso. Legal. E aí, essa parte, como que você descobriu, por exemplo, o curso do Criar? Assim, você falou que com a sua namorada e tal, e aí como que foi isso? Porque o Criar vai chegando de várias formas. E, de novo, gente, nós não estamos fazendo publicidade para o Criar gratuitamente. É que coincidiu de muitos dos nossos convidados serem veteranos do Criar, a apresentadora que vos fala também. Então, quando eu entrei no Criar, eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí a Isa me apresentou, falou como que era, e eu me inscrevi pro Criar sem pretensão nenhuma, porque tipo, era algo muito novo. Eu nunca tinha tido contato, de fato, com o Criar, como que funcionava. Então, para mim, foi um mundo muito novo. Fiz todo o processo... Desculpa. Eu fiz todo o processo seletivo. E aí, de primeira, eu passei. Pra mim foi um choque, porque eu achei que eu não ia passar. Você não estava acreditando na possibilidade de ser o seu momento ali? Não, eu falei, não, vamos lá, né? E aí, tipo, eu entrei no Criar, tava em pandemia, foi o primeiro ano de pandemia. Tá. Não, segundo ano de pandemia. Então, tipo, eu terminei o ensino médio na pandemia e logo em seguida entrei no Criar. Por isso que eu não acreditava nisso. Eu falei, oxe, como assim? O negócio lá o dia inteiro e eu estudando de casa. E aí, como era pandemia, eu só ia uma vez por semana no Criar. Depois que a gente decidia o núcleo certinho, porque nos primeiros 3 meses foi tudo online. De casa, online. Meu primeiro curta-metragem foi tudo dirigido via Meet. Foi muito engraçado. Eu me surpreendi, falei, meu Deus, como que a gente vai fazer isso via Meet? Dirigir um negócio que não pode nem sair som da câmera. Mas a gente fez. Deu certo. Foi um projeto incrível. Foi a partir daí que eu falei que realmente tinha possibilidades, independente da situação que a gente estivesse. E aí conheci o Criar pessoalmente, conheci a minha turma. No ano que eu entrei em produção, a nossa turma de produção foi a menor. Então, tipo, era poucos alunos e acabou que a gente se tornou uma turma muito unida. Por conta disso, época de pandemia, só se via uma vez por semana. Isso fez com que a gente fizesse um network muito mais rápido, muito mais firme, sabe? De prolongar as coisas para a vida. Legal. Então, do Criar eu trouxe muitas amizades que eu tenho até hoje, que a gente
ver como o CRIAR mudou a nossa vida. Então, minha experiência do CRIAR foi essa. Foi algo que eu não esperava, foi uma surpresa. Eu entrei de cabeça em produção e é uma área que eu me apaixonei. Tipo, eu amo fazer o que eu faço. Ai, que legal. E dentro da produção, são muitas coisas que um produtor faz. Qual que é o segmento que você mais gosta? O segmento que eu mais gosto é publicidade. Eu acho que é muito Olha, ampla. tem gente que não gosta, legal. É uma loucura a publicidade, com Sim. certeza. Tipo, é algo muito rápido. Geralmente, trabalhar com o cliente ali em set é muito difícil. Porque eles não entendem, de fato, de como é estar numa gravação. E eles estão sempre ali opinando. E sem entender como aquilo ficaria em frente à câmera. Então, é um desafio. É você aprender a ter tato, a saber falar com o cliente, a estar ali na correria do set, porque produção tem que deixar o set perfeito, né? Resolver problema. Tá tudo um caos, mas você tem que achar que tá tudo... o cliente plena, tem né? que achar que tá tudo pleno, lindo, maravilhoso. E fazer acontecer. Então, eu gosto muito da publicidade porque ela me deu essa amplitude do audiovisual, que a produção não é só eu ir lá e fazer somente o meu cargo. Na publicidade, você faz mais de uma coisa sendo produtora. Sim. E aí, pra mim, foi muito importante isso pra minha carreira, porque me desenvolveu melhor em tudo que eu faço. Então, qualquer bucha que eu pego, eu sei que eu vou dar conta. Aham, legal. E dos trabalhos que você já fez, você pode falar alguns pra gente? Posso, antes de eu entrar pra publicidade, eu trabalhei em entretenimento, então eu trabalhei bastante com reality. Aí eu fiz Casamento às Cegas. Ah, Foi a minha primeira experiência ali sendo produtora, foi um desafio, porque quando você entra na área do entretenimento, geralmente são equipes que sempre fazem trabalho juntos. Então, sempre faz reality a mesma equipe. E aí eu entrei assim... Entrei aqui, lá, cheguei. tô aqui, e aí eu tinha que fazer meu nome, então pra mim foi bem difícil. E aí logo em seguida eu entrei na publicidade. No começo, pra mim foi difícil porque eu era muito nova. Eu comecei no ramo da publicidade, eu tinha 19 anos. E todo mundo que tá na publicidade é sempre mais velho. Tá, tipo, 10 anos trabalhando com aquilo. E você entra, tipo... Cheguei. Sou tô eu, aqui. gente. Sou nova no trabalho. Então, tipo, o meu desafio maior foi fazer com que as pessoas me respeitassem dentro do set. Independente da minha idade. Uhum. E a questão de desvalorização social, né? Por eu ser uma mulher que mora na Zona Leste, no extremo leste, querendo ou não, e as pessoas não me respeitavam por isso, porque a publicidade vem muito desse ramo onde as pessoas têm dinheiro. O status, né? Tem o status, são pessoas geralmente brancas, que tá o tempo todo ali com o cliente, que já conhece o seu cliente, então eles não deixam você se aproximar por achar que você vai cometer algum erro. A abertura é menor, né? Isso. E também acho que cai num lugar, a gente até falou em outros episódios, cai num lugar também onde parece que o que você faz não é suficiente, então você tem que fazer 2, 3, 4 vezes mais. Sendo mulher é pior ainda, sendo de um território periférico, aí é que nem você falou, aí a gente tem uma lista de pontuação que vai diminuindo, né? É. O que você tem aí que você vai tirar de porcentagem de Sim. qualificação? Mora longe, cheque, é mulher, cheque, é não sei o que, cheque. E É assim muito vai. nova. É muito nova, começou agora. Não, quem indicou? Não sabemos. Então, outro chefe, porque tem isso, a publicidade, o audiovisual como um todo, não só a publicidade, cinema, o teatro, enfim. Todos os segmentos que precisam de um produtor ou de qualquer outra área profissional, se você for indicado, é muito mais fácil. Sim, com certeza. Infelizmente. Com certeza. Eu entrei já no audiovisual com indicação. Então já foi um desafio, porque logo que eu entrei, a pessoa que me indicou saiu. Aí foi um desafio para conquistar a equipe, para respeitar a questão da minha idade, respeitar o fato de eu ser mulher, LGBT, num ambiente todo hétero. E aí teve tudo isso, mas também a publicidade realizou muito dos meus sonhos. Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na publicidade, eu fiz o Lollapalooza,
pro cliente Eletromídia. E ele é um cliente muito grande, tem muitas partes aqui no Brasil dele. Para quem não sabe, a Eletromídia é dono de abrigos de ônibus. Eles que trabalham passando essa publicidade em abrigos e metrôs, fazendo essa divulgação. E a gente sempre trabalha com eles, é um dos nossos maiores clientes, né? Nessa empresa que eu trabalho atualmente. E aí a gente fez Lollapalooza, e para mim foi tipo uma realização de sonho, porque era um projeto enorme, onde foi o primeiro projeto que eu tive propriedade. Eu estava à frente, coordenando ali 6 equipes, que é algo, querendo ou não, muito grande. A gente tinha aí 15 vídeos para entregar em tempo recorde no dia do evento, e eu ainda pude ir e ver os artistas que eu nunca imaginei que eu iria num show, tipo, porque geralmente é muito caro essas coisas. E eu tenho um lema, eu não pago pra ver artista internacional. Que aí eu acho que não vale a pena. E aí foi, tipo, foi a primeira vez que eu fui num show de um artista internacional que eu era muito fã. E ainda, tipo, trabalhando. Qual que foi? Eu fui ver Melanie Martins e Pitty, né? Riquíssima, brasileira, maravilhosa. E, tipo, pra mim foi uma realização. Depois disso, eu comecei a ver o meu trabalho de outra forma, que não era só eu estar o tempo todo me provando para as outras pessoas, mas que, através do meu trabalho, eu também poderia realizar sonhos que eu não imaginava. Legal. Então, tipo, eu trabalhei com a Mattel e eu sempre fui apaixonada pela Barbie. E aí, o projeto que eu fiz pra Mattel foi com a Rebeca. E ela, tipo, uma mulher preta lançando uma Barbie preta. E foi pra mim, tipo, nossa, eu trabalhei com a Mattel. Uma coisa que eu brincava quando criança, que eu nunca imaginei que eu trabalharia. E um dia eu tava gravando uma publicidade pra eles. Aí foi, tipo, tudo pra mim. E dentro desse seu contexto, você até pincelou ali, falou um pouco da questão do desafio. Você já sofreu algum tipo de preconceito durante esse processo por ser uma mulher ou por ser LGBTQIA+, enfim? Sim, eu sofri preconceito por ser mulher, então o salário é menor. A gente nem vamos entrar nesse requisito, né? Por Enfim. ser periférica, por ser, tipo, tá num lugar onde tem pessoas só brancas, então, tipo, uma pessoa que tá no mesmo cargo que eu, se ela é branca, ela ganha mais que eu. Infelizmente, é assim. Infelizmente, acontece. E eu sofri por ser LGBT, então ouvi muitas frases que as pessoas falam, mas foi brincadeira, só que pra mim não foi. Porque até eu me aceitar como uma mulher lésbica, LGBT, foi muito difícil. Foi um processo Foi seu. um processo meu. E aí a pessoa virar pra mim e desvalorizar a minha trajetória ali no campo de trabalho onde eu tô o tempo todo me provando, é muito mais difícil. Então, é uma coisa que, tipo, a gente vai passando no dia a dia e a gente tem que aprender a saber quais que são as lutas que a gente tem que, de fato, ir lá e lutar, ou se a gente vai deixar aquilo passar para não prejudicar também a nossa carreira. Sim. E dentro desses preconceitos, teve alguma frase, se você quiser compartilhar, claro, que, tipo, você falou, caramba, gente, ainda, de novo, que sempre tem, né? De novo isso, teve? Teve. Uma das frases que mais me pegou era que era uma pessoa que era próxima a mim, que, tipo, era uma pessoa que eu confiava, e ele virou simplesmente pra mim e falou, não, porque eu ainda vou resetar você, vou fazer com que você volte a modo de fábrica. Porque ele quis dizer que, tipo, o fato de eu ser lésbica não era o correto. A sua programação estava A minha errada. programação estava errada. E aí foi uma coisa que, tipo... Aí no trabalho, isso. Isso no trabalho, na frente de todo mundo. Do Nossa, meu mas chefe, falta de respeito. com cliente em set. E eu assim, tipo... Vamos lá, gente, gravar. Foto e outra coisa. Nossa, mas que uma situação super chata. Sim, que te deixa Desnecessário. desconfortável. E desnecessária, né? Demais. E aí, tipo, eu fiquei, tipo... Ok. E aí, tipo, tá o cliente, tá o meu chefe. E eles olham e não falam nada. É pior ainda. É pior ainda. E acho que outra coisa que é importante a gente trazer é que a publicidade o cinema, enfim, mas a publicidade em si,
é um lugar com muitos homens. Sim. E machistas. Muito machista. Né? A rotina é diferente, é cansativa. As piadinhas sendo mulher, ou sendo mulher é ruim, sendo LGBT é pior ainda. Né? Sendo, no caso, ou lésbica, ou gay, enfim, trans. Enfim. Sim. E o melhor é quando eles perguntam a minha idade. Tipo, quantos anos você tem? Eu tenho 22. Mentira que você tem 22. E você já tá trabalhando com isso? Ué? Tipo... Não pode. Você tinha que estar estudando, volta. Aí perguntar, mas você fez faculdade? Sim, eu fiz faculdade. Estou na 2ª graduação. Mentira, que você está... Não, mas é porque seus pais te ajudaram. Eu falei, não, meus pais não me ajudaram. Não, fui eu, na minha vontade. Aproveitando, quais são as suas faculdades? Bom, eu graduações? Eu fiz publicidade e propaganda. E agora eu tô cursando design de animação. Ah, você voltou lá pro sonho do Sim, início. porque foi pro sonho do início. Sempre foi um sonho. Mas aí as coisas mudam, as metas também mudam. Mas chega uma hora da vida que você vê que você tem que voltar pro início. E foi o que eu fiz. Legal. Voltei pro que eu sempre quis e tô aí. Agora que eu tô mais estabilizada no mercado, né? Que eu tenho mais contatos, então eu pude ir pra uma área que, além de um hobby, também é um trabalho. Que aí fica ali tudo junto. Sim. E como que é... Aí vamos entrar, né? Vamos ver se você também fica à vontade. Como que é essa sua relação do trabalho com a família? Como que é isso hoje, assim? Hoje é bem tranquilo. É meio difícil eu ver minha família, porque você tá o tempo todo trabalhando. A minha mãe fala que o meu nome é... Tô trabalhando e não tenho dinheiro. Porque toda vez ela pergunta, vamos fazer isso? Mas eu tô trabalhando. E aí, tipo, publicidade é isso. É um ramo de você entrar muito bom, porque sempre vai ter emprego, mas você tá o tempo todo trabalhando. Principalmente quando você é freela. Não tem dia. É dia, tarde e noite e de domingo a domingo. Principalmente quando você é freela, você trabalha de domingo a domingo. Agora, se você já tá numa empresa ali fixa, você tem o seu horário, tem os dias da semana, é mais tranquilo, mas uma vez ou outra tem um cliente que quer fazer uma gravação de madrugada no domingo. E aí a gente vai lá atender esse cliente e tá tudo bem. Então, hoje em dia eu tento valorizar mais a minha família, dar tempo a todas as coisas, que era uma coisa que eu não fazia no começo da minha carreira. Eu focava muito na minha carreira, em fazer dinheiro, né? Em fazer network, então a vida passava. E aí, tipo, eu não via minha família, eu via, tipo, meu pai uma vez no ano. Nossa. Porque eu passava o ano inteiro trabalhando. Natal tava lá. Natal eu tava lá. Natal é quando aparece, né? Que aí todo mundo aparece. E aí, depois, quando você amadurece, você vê que você não só vive de trabalho, você percebe que as outras coisas também é importante, e aí você vai aprendendo a dizer não para alguns trabalhos também. Mesmo que você queira fazer. Sim. E aí, tipo, é um processo. É uma coisa que a idade vai vindo, você vai pensando melhor, a questão da maturidade, como que socioeconomicamente você tá, o seu status, querendo ou não, perante a sociedade como tá, vai influenciar na sua trajetória, nos trabalhos que você vai escolher, se você vai poder dizer não ou sim, se você vai ter tempo para sua família ou não. E aí, tipo, é um processo. Hoje em dia eu moro com a minha mulher, eu tenho uma casa para cuidar, a gente tem planos de ter uma família, então é uma construção, né? Tipo, sim, hoje eu sei que eu tenho que dividir meu tempo. E são coisas que nem você falou, né? Ao longo da sua trajetória, ao longo da idade que vai chegando ali, né? Enfim, as coisas vão clareando, né? E você vai mudando as prioridades. E é natural, todo mundo deve ou vai passar por isso, né? Essa questão de priorizar até a gente mesmo. Sim. Que às vezes a gente vai deixando, né? As coisas passarem, não vou no médico agora. Não vou não sei do que agora. Não vou no salão para cortar o cabelo. Coisa simples, tipo, lavar o cabelo. Lavar o cabelo, Pra mim, tipo, era uma questão lavar o cabelo na semana, porque eu já tinha que pensar, pra mim lavar o cabelo, eu tenho que acordar 2 horas mais cedo. Cabelo cacheado.
A gente ainda tem que finalizar tem que ele. finalizar, tem tudo isso. Aí, tipo, tem que pensar, será que eu vou ter que sair com o cabelo seco? Aí só mais uma hora secando o cabelo. Então, tem toda essa logística. Hoje em dia, eu já penso, tipo, não, vou tirar um dia só pra mim. E aí, tipo, se tem trabalho e é no dia que eu tirei pra mim, eu falo, não posso, porque eu tenho que me dedicar também. Até porque, além de você também tem a sua mulher. Então, você também tem esse momento com ela. Sim. Né? Pra você ficar com ela, cuidar, ter a manutenção, vamos dizer, né? Sim. A manutenção da relação de vocês. Sim. O bom é que, tipo, a minha mulher também trabalha com audiovisual, então a gente sabe como é a rotina uma da outra. O que facilita aí a compreensão, Sim. né? Porque quando você o seu parceiro não trabalha com o mesmo que você, ele não entende o porquê que demanda tanto tempo. E aí é uma questão de conversar o tempo todo, né? Tipo, explicar pra ele os seus pontos. Tem que ficar toda hora voltando na mesma tecla, apertando, né? Como que tá sendo pra você, então, agora? Você falou que você tá num trabalho um pouco fixo, né? Como que tá sendo pra você essa experiência? Depois de ter passado todos esses pontos, esses desafios, né? E ter essa oscilação, né? Porque acho que é importante também a gente trazer. Enfim, né? Trabalhar com publicidade é muito legal, é muito prazeroso em alguns momentos, mas a gente também tem, por ser freela em alguns momentos, essa oscilação de salário, essa questão de uma hora tem, outra hora não tem que ficar, né? Como que tá sendo pra você agora esse momento mais estável? É muito bom. Ter algo estável ali, que você sabe que todo mês tem ali para pagar suas contas aquele valor, então sua renda fica em torno do que você ganha mensalmente, né? Mas existe pontos bons e ruins, né? Entre ser freela e fixo. Quando você é fixo, você tende a ganhar menos. E aí isso é um ponto que hoje em dia eu penso muito, tipo, se eu volto pros freelas ou se eu continuo fixo. E também é muito difícil você ser fixo hoje em dia, né? Tipo, você tá num lugar há muito tempo e você decide ir para um outro lugar, é muito difícil encontrar outras empresas que sejam fixo. E o bom do freela é que ele te dá essa vantagem de você estar o tempo todo se movimentando, tá em jobs diferentes, fazendo coisas diferentes e, claro, tem um ponto ruim que, tipo, tem mês que é ruim, tem mês que é bom, mas durante o ano, quando você trabalha muito tempo com isso, você sabe já a média dos meses aí que é ruim, dos meses que é bom, então você meio que se programa para aquilo. E quando eu era freela, eu fazia isso. Eu sabia que entre janeiro e fevereiro era mais baixa, porque é época de férias, geralmente não tem muita gravação. E o restante do ano tem bastante, principalmente ali meio e final do ano, que é o que mais tem. Que aí tem os eventos, quem trabalha com publicidade fica ali muito atrás de eventos, né, para gravar. Então, você sabe mais ou menos como que os meses vai rolar e você acaba recebendo muito mais e você pega você ajusta a sua renda para sempre guardar um pouco para os meses que vão ser ruins. Agora, quando você é fixo, você fica à mercê da empresa, né? Então, você não pode aceitar outros trabalhos, você tá o tempo todo ali disponível para o cliente. Então, se tem que trabalhar de madrugada, você está ali disponível. Se tem que trabalhar de domingo, você está disponível. Então, você fica muito à mercê do outro, do que você gerar a sua própria agenda. Aí tem esses dois pontos. Hoje em dia eu penso muito nisso. De qual lado você quer de qual lado eu quero estar. Hoje em dia eu tô no fixo, mas eu penso, e aí? Será que eu volto pro freela? Como que vai ser esse processo? O freela ainda também tem uma outra questão que você pode estar em mais lugares. Sim. Né? Mais gente, com mais network, mais movimentação de carreira, né? Sim, e quando você faz freela, você é uma empresa. Então, você pode aceitar mais de um job e mandar outra pessoa. Aí você faz ali um acordo, tipo, olha, o job é tanto, vamos fazer um acordo, eu fico com 10%, você com o restante. Então, você faz um dinheiro extra, querendo ou não, sendo freela. E aí é uma questão de pensamento. Será que você vai, sendo freela, você vai conseguir gerir ali seu orçamento? Para o mês que não tiver nada, você tem algo que você tá guardado? Sim, sim.
A minha questão de ir pro fixo é que eu sou péssima controlando dinheiro. A produtora tá. Não, assim, do cliente eu sou Finanças, ótima. Com o dinheiro do outro é sempre mais fácil. Sim, com o dinheiro do outro eu sou ótima. Nossa, você faz orçamento, você sabe onde sai, onde entra. Agora com o meu, eu falo, gente, não tenho cabeça, eu deixo isso pra minha mulher. Porque eu falo, eu já mexo com o dinheiro do outro o tempo todo. Alguém tem que mexer com o Alguém meu. tem que mexer com o meu. Eu deixo pra ela. Aí o fixo, o ponto de eu escolher o fixo foi isso. De eu saber que eu tenho uma estabilidade. Mas hoje em dia eu penso muito em voltar pros freelas, porque eu tinha uma garantia, tipo, querendo ou não, maior de grana no mês. Entendi. Tudo tem o pós e os contras, né? A gente não pode ser hipócrita, todo mundo quer ganhar dinheiro. A gente gosta de trabalhar com o que a gente faz, mas a gente quer ganhar dinheiro e poder transpassar por tudo que a gente quer, né? Sim. Ainda mais que você tá fazendo faculdade, então acho que o fixo também garante isso, esse lugar, né, da faculdade. Sim, também. o fixo garante a faculdade. Infelizmente a gente tem que fazer as nossas escolhas. Sim, o fixo garante ali o tempo pra você estudar, porque você tem hora, então você sabe que em determinado momento você tá colocando o seu tempo em outras coisas ali do seu dia a dia. Isso é bom do fixo, que é o que o freelance não te dá oportunidade. Principalmente quando é publicidade, que às vezes atrasa e você fica lá mais de 12 horas no set. Nossa, aí fala, o pagamento é dia tal, aí paga só depois de 15 dias daquele dia. Sempre tem um atraso, é complicado. Bom, a nossa conversa tá super gostosa, tá super boa. Mas eu queria aproveitar, então, aqui agora você. Queria que você, a gente tá chegando no final da nossa conversa, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores aí, que estão nossos ouvintes. Uma mensagem, dando uma dica mesmo para quem quer seguir nesse segmento da produção. Qual é a sua mensagem para eles? Não desista. Que é difícil, principalmente quando você é nova. Mas a gente tem que pensar que quando você é novo, é o tempo de você, de fato, se dedicar a isso. Independente se você está trabalhando muito. Porque lá na frente tem uma recompensa. Então, você tem recompensa dentro do seu trabalho e fora. De saber que você está, querendo ou não, mudando de certa forma. O mundo, sendo uma pessoa periférica, sendo mulher, entrando em espaços que não são pra gente. Então, é isso, não desista. Você vai alcançar tudo que você deseja. Perfeito. Deixa o seu arroba aqui pra gente, né, também, pessoal, quem quiser seguir ela. O meu arroba é _ Gabi, com B mudo, da ZL, _. Ela já deixa bem claro de onde ela é, da ZL. Então, gente, é isso, esse episódio com a Gabi. Muito obrigada, foi um prazer falar com você, saber um pouco da sua trajetória, que você veio aqui super de longe, mas é super disponível a compartilhar com a gente. É isso, gente, o episódio de hoje. Compartilhem, comentem, sigam a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.